Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos numa campanha, na oração do anoitecer, numa campanha em prol da vida sentimental. E eu tenho gravado a mensagem do pedacinho do maná dos céus também referente à campanha da vida sentimental. E hoje eu quero chamar a vossa atenção para aquilo que não deve acontecer no meio da vida do povo de Deus. E para isso, eu quero chamar a vossa atenção para o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, até o versículo de número 23. Está escrito assim: E buscou Davi Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixinho, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-lo mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na tua presença, Pai, pedindo uma unção para ministrar a tua palavra.
Acabei, Senhor, de ler uma passagem acerca da morte de uma criança. Muitos talvez não compreendam o que isso tem a ver com a vida sentimental. Então, meu Deus, eu te peço uma unção para transformar esta mensagem para um alerta, Pai, para todos os teus servos, para que não cometam o mesmo erro que Davi cometeu. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu estou em plena campanha acerca da vida sentimental. E quero chamar a vossa atenção para algo que não deve acontecer num casamento: a infidelidade. Davi foi infiel para com Deus, foi infiel para com sua esposa, foi infiel com os seus súditos, foi infiel para com o povo de Israel, foi infiel com o reino de Israel. Pois um dia ele estava parado, olhando, sem fazer nada, no seu palácio, e viu uma mulher despida, tomando banho no lago. E como ele não estava fazendo nada, ele começou a olhar aquela mulher e viu aquela mulher maravilhosa, despida, nadando inocentemente sobre as águas do lago. E no seu coração, Davi desejou possuir aquela mulher. Mandou que trouxesse aquela mulher e então acabou possuindo ela. Davi era um homem romântico, um poeta. Provavelmente ele seduziu aquela mulher com suas doces palavras. E aquela mulher tinha um marido, era casada. E após possuir esta mulher, após consumar o seu ato sexual, a mulher volta para o seu lar. Passando dias, ela descobriu que estava gestante, que estava grávida. Mandou anunciar para Davi. Davi era o rei de Israel. E Davi, sondando, procurando saber quem era o marido daquela mulher, descobriu que era um capitão, um comandante do seu exército que estava em batalha. E ele mandou que mensageiro fosse buscar esse comandante para que ele viesse e deitasse com sua mulher e consumasse seu ato sexual com a mulher, e assim ele viesse legitimar aquele filho como sendo seu filho, o filho concebido por um ato de adultério. Mas aquele homem era um homem justo, aquele comandante era um homem justo. E durante a noite ele não foi para o seu lar, ele ficou lá diante do palácio do rei, junto com o seu exército. E quando Davi perguntou por que ele não foi deitar-se com sua esposa, ele disse: longe de mim, meu rei, que eu abandone meu exército deitado aqui ao relento, diante do teu palácio, e eu nos braços da minha esposa. Isso não seria justo com meus homens, com meus exércitos. Isso não seria justo para com todo o exército que está comigo há tanto tempo em batalha, há tanto tempo batalhando ali na frente do inimigo. Mas Davi tentou e sim, fez de tudo com que aquele capitão fosse, aquele comandante fosse para o seu lar, mas ele recusou-se. Então veio à mente de Davi matar aquele homem. Mas ele, sendo rei, ele não queria sujar a sua mão. E mandou que um dos seus generais colocasse aquele comandante daquele exército na frente de batalha. E quando a batalha fosse mais ferrenha, que os generais ordenassem que os exércitos retrocedessem
e abandonasse o comandante à frente de batalha para que ele fosse morto pelo inimigo. E assim sucedeu, amados. E ao suceder isso, Davi, na verdade, ele achou que não estava sujando sua mão com sangue inocente, mas ele ordenou a morte daquele comandante. E após aquele comandante morrer, ele mandou buscar a mulher e tomou aquela mulher como sendo a sua esposa. Natã, um dos filhos de Davi, era profeta de Israel. Natã entra e conta uma história para Davi, dizendo para Davi que havia um homem rico, dono de vasta terra, dono de muito gados, que havia recebido um convidado de honra em seu lar. Mas ao lado do palácio do rei morava um homem pobre que só tinha uma única ovelha, e que esta ovelha foi criado, foi domesticado por este homem, e esta ovelha dormia no braço deste homem. Mas vindo o convidado do rei, o rei, em vez de pegar um dos seus gados e matar e dar para os seus convidados, pegou justamente a ovelhinha do seu vizinho e sacrificou e deu aos seus convidados. Davi ficou enfurecido com isso e disse que este homem seja digno de morte e que ele seja condenado a restituir duplicadamente a este seu vizinho tudo o que ele tomou do seu lar. Então Natã, filho de Davi, olha diretamente para os olhos do seu pai e diz: meu rei, este homem tu és, é você, meu rei, que tomou a mulher do seu vizinho, que mandou matar o seu vizinho, a mulher que ele amava, que acalentava suas noites frias. Então Davi percebeu que ele havia cometido um pecado muito grande. E ele gravou a oração do Salmo 51, o Salmo do arrependimento. Mas aquela mulher concebeu seu filho, e o filho ficou doente ao nascer. E Davi entra na presença de Deus, busca Deus a favor daquela criança. Ele jejua a Deus, ele clama e suplica a Deus. Ele passou a noite prostrado sobre a terra. Então, os anciões, os conselheiros do rei, levantaram e forçaram ele para se levantar da terra. Porém, ele não quis. Ele não quis comer pão, ele não quis ser confortado. Ele passou 7 dias jejuando e buscando a Deus, que Deus salvasse seu filho, pois ele amava aquela esposa, mesmo de uma maneira torta que ele havia consumado o seu ato conjugal com aquela mulher. Ele amava aquela mulher, era a mulher do seu sonho, era a mulher que ele amava profundamente. Ele queria que Deus perdoasse seus pecados e que também salvasse o filho que havia nascido de um ato sexual ilícito. Mas durante 7 dias, Davi jejua, clama e suplica a Deus. Mas, findando o seu 7º dia, a criança falece, a criança morre. E os súditos do rei ficaram com medo de contar ao rei, ficaram com medo de chegar à presença do rei e dizer para ele: seu filho morreu. E começaram a sussurrar baixinho, falar baixinho, pois Deus mandou juízo. Aquela criança ficou doente. E Davi, o que Davi fez? Ele orou, ele jejuou, ele clamou. Os seus servos queriam tirá-lo de lá, mas ele disse:
Não, estou triste, estou chateado. Quando a criança morreu, os servos ficaram com medo. Ficaram com medo de dizer a Davi que ele havia morrido. Mas Davi era um homem de muita inteligência, era um homem perspicaz. Notou o movimento entre os seus servos e disse para os seus servos: a criança morreu? Disseram eles: sim. Então Davi se levantou, se lavou, se ungiu, entrou no templo de Deus e adorou a Deus e comeu o pão. E ninguém entendeu, pois ele estava chorando e jejuando, mas agora era uma outra pessoa. Davi estava se alimentando após a morte do seu filho. Então interrogaram a ele, e Davi ele disse assim: vivendo a criança, Deus poderia ter misericórdia dela. Morrendo, não tem mais jeito, não posso trazê-lo de volta. Apenas ir para onde ela foi. O meu último áudio eu falei sobre você, meu irmão, minha irmã, gozar os prazeres da carne, quer dizer, a Bíblia disse: goze a vida com a mulher que tu amas, pois quando chegares à morte, ali você não terá prazer nenhum. E Davi sabia disso. Ele sabia que após a morte não teria como fazer nada. A única coisa que ele poderia fazer, ele também morrer e ir aonde a criança estava, pois ele sabia que aquela criança não poderia voltar a ele. Infelizmente, amados, há muita gente vivendo presa às coisas terríveis do passado. Gente que não sabe se moldar no tempo, que vive sofrendo por problemas passados, que não sabe entender as circunstâncias e os movimentos da vida. Deixa eu citar simplesmente um exemplo. Vamos supor que alguma mulher, ela case, ela tem o seu esposo, ela viva com o seu esposo, e depois uma mulher de 20 anos, por exemplo, ela case e ela viva com o seu esposo durante 5 anos, uma vida feliz, e após 5 anos seu esposo venha morrer. E esta mulher, com 25 anos de idade, em plena juventude, passe mais 5 anos, ela está com 30 anos de idade. E lá está aquela mulher, chorando a sua viuvez, chorando a morte do seu marido. As pessoas chegam para ela e dizem que ela deve constituir um novo lar. Aí ela diz: ai meu Deus, o meu marido morreu, quanta dor eu sinto. Mas não foi ontem que o marido dela morreu, faz 5 anos. Nesse caos, amados, quantas coisas estranhas que vejo as pessoas que ficam amarradas à circunstância do passado, pois o marido morreu, ele não pode retornar. Essa mulher ela pode viver mais 20, 30 anos. Se ela teve chance
de casar-se novamente, constituir um lar, ser feliz. Mas ela continua presa no passado. Ela diz: não posso violentar a memória do falecido. Imagine agora se essa mulher tem um filho, tem uma filha, e seus filhos queiram impor à mãe ou ao pai o passado, o fardo, dizendo para ele que não pode casar-se, para não estragar a memória do falecido. Eu estou chamando a vossa atenção, meus irmãos, porque existem muitas pessoas dessa maneira. Existem pessoas que estão em constante luto, pessoas que choram enquanto seus maridos já foram sepultados há muito tempo. Enquanto seu marido vive, enquanto ainda está vivo, ainda há esperança de você reatar, de você voltar a ser feliz com ele. Da mesma maneira eu falo para este homem que está ali preso ao passado. Não há como, amados. Não há como você ficar preso ao seu passado. Eu tenho recebido pedido de oração de mulheres que estão presas no passado. Mulheres que dizem para mim: presbítero, ora, o meu marido faz 3 anos, faz 5 anos, faz 8 anos. Eu já recebi um pedido de uma irmã que diz que está 15 anos esperando o retorno do seu marido. Eu perguntei para ela: irmã, mas o seu marido está solteiro? Ela diz: não, ele já casou de novo, já tem filhos de 13, 14 anos. Meu irmão, minha irmã, se liberte do passado. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida sentimental abençoado? Não fica preso no passado. Comece a caminhar. Levanta-te. Davi ficou 7 dias jejuando por uma criança. E quando a criança morreu, sabe o que Davi fez? Em vez de ele chorar, ele foi comer. Ele tomou um banho, ele ungiu a sua cabeça, ele entrou no templo e adorou a Deus. Os seus servos não entenderam isso. E ele disse: enquanto a criança estava viva, eu poderia lutar com Deus, clamar e suplicar a favor desta criança. Mas agora a criança morreu. A única coisa que eu posso fazer é morrer e ir ao encontro desta criança. Você, minha irmã, meu irmão, que está preso no seu passado, o seu marido já morreu, a sua esposa já morreu, já foi sepultado. Você precisa agora começar a caminhar, a tomar posse. Você é jovem. Ainda que você não fosse jovem, mas se Deus te deu uma oportunidade para você constituir um novo lar, então seja feliz. Não viva permanentemente em luto. Você não pode trazer aquele que passou do outro lado de volta. Ainda que você pudesse trazer, a Bíblia diz que morreu. Aqui você não leva obra, você não leva nada. Na morte você não tem prazer. Mas você está vivo, meu amado. Você está viva, minha amada. E você, que seu marido já constituiu um outro lar, já constituiu uma família. Levanta, toma posse, minha amada. Toma posse, meu irmão. E seja feliz. Deus está falando com você. Não é o presbítero. Eu estou apenas transmitindo a palavra. Eu sou pregador. E como pregador, eu quero que você viva abundantemente.
a bênção de Deus, eterno e soberano Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu comecei uma mensagem e não consegui encerrar, pois existem muitas coisas que eu poderia falar a respeito da oração de Davi. Mas, meu Deus, os áudios não suportam tanta mensagem. Então, Pai, eu te peço, entre no coração deste teu servo, dessa tua serva. Levanta esta pessoa, Pai, que está sofrendo, que está, meu Deus, ali, cabisbaixa, muitas vezes vivendo em luto permanente, Pai. Tira toda angústia, toda amargura do coração, toda prostração. Tira, Senhor, todo o mal que está levando essa pessoa a ter pensamento negativo e faça com que esta pessoa venha ser feliz, plenamente realizada, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.